Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí a mais um vídeo do nosso desafio dos 365 dias. Nesse vídeo de hoje, eu quero falar um pouco com vocês sobre uma questão importante inerente à lei de drogas. A lei de drogas, que é de 2006, que é a lei 11.343 de 2006, ela traz no artigo 28 o crime, né, ele é assim chamado, de porte ou de posse de drogas para consumo pessoal. É um tipo penal, ele prevê pena como sanção, embora ele não tenha mais pena privativa de liberdade. Ele traz no nome do capítulo, lá no nome do capítulo, é o capítulo 3, lá no nome do capítulo vem dos crimes e das penas, e dentro desse capítulo tem apenas essa infração. O que indica, né, que o legislador realmente quis tratar disso como crime. Essa também é a opinião do STF. O STF foi chamado a decidir isso logo em 2006 ou 2007 e decidiu que realmente se trata de um crime. Que apesar de não ter pena privativa de liberdade, ter apenas a pena restritiva de direito de advertência ou a de serviço comunitário, ou a de obrigação de frequência a cursos ou programas educativos, isso é sim considerado como crime. Então, o STF tomou essa decisão. E essa decisão foi tomada, né, numa questão de ordem que envolvia um debate acerca do artigo 1º do decreto 3.914, que é a chamada Lei de Introdução ao Código Penal. Porque essa lei de introdução ao Código Penal, que data de 1941, ela no artigo 1º define o que é crime. E define o que é crime num sentido legal, né? Num sentido de previsão legal. E quando ela define o que é crime, ela usa a pena como critério de definição e exige que o crime tenha pena de reclusão ou de detenção. Ou seja, há uma exigência por parte da lei de introdução ao Código Penal, no artigo 1º, que crimes tenham pena de reclusão ou de detenção isoladamente ou combinadas com a pena de multa alternada ou cumulativamente. Pode ser ou multa ou pode ser e multa, mas sempre reclusão ou detenção. Então o STF foi chamado a julgar esse aspecto sobre o questionamento de se essa infração do artigo 28 da Lei de Drogas devia ou não ser considerada como crime, já que ela não tem pena nem de reclusão nem de detenção. E o STF entendeu que sim. Entendeu que a Lei de Introdução ao Código Penal foi recebida pela Constituição de 88 como lei ordinária, que a Lei de Drogas é uma lei ordinária e que, portanto, leis ordinárias podem criar exceções a regras que estão em leis ordinárias. E que a Lei de Drogas traria uma exceção, traria um crime sem pena privativa de liberdade, nem de reclusão, nem de detenção. Um crime apenado só com penas restritivas de direito, sem qualquer problema. Mas esse foi um primeiro aspecto de discussão, né? Porque além desse aspecto de discussão, existe um outro que me parece bem importante, acerca de uma eventual violação por meio desse crime às liberdades individuais. A liberdade de usar drogas. Ou seja, eu tenho liberdade de beber bebida alcoólica. Hoje, por exemplo, é uma sexta-feira, eu vou beber uma taça de vinho, eu tenho liberdade para fazer isso. Por que não ter liberdade para escolher por usar uma outra droga? Ou seja, a proibição criminal do uso de drogas, com a ameaça de uma pena, gerando uma condenação que, na época, em 2006, se entendeu que geraria reincidência, que geraria maus antecedentes, que traria todas as consequências de uma condenação penal, seria, de certa forma, limitar o exercício de liberdades individuais. Então esse é um aspecto importante que tem que ser discutido. E, além disso, há um outro aspecto também extremamente relevante, que é a questão do bem jurídico tutelado. Ou seja, a gente, né, nós, professores de direito penal, autores de direito penal, nós sempre dissemos nas nossas aulas, né, que a justificativa para criar um crime referente à posse ou porte de substâncias para uso pessoal é proteger a saúde pública. Ou seja, o bem jurídico tutelado é a saúde pública, a saúde coletiva. Com uma ideia que é difícil até de explicar para os alunos, de que quando alguém adquire uma droga para consumo pessoal, essa pessoa coloca em risco a saúde coletiva, a saúde dos outros.
quando na verdade não é isso o que acontece, né? Imagina, uma pessoa agora, sexta-feira, dia 9 de agosto, está sentada na sua casa fumando um cigarro de maconha, está sentada num bar bebendo bebida alcoólica. Qual é o risco que ele coloca à coletividade? Qual é o risco que ele coloca à saúde pública? Então, é evidente, né, que esse é um exercício até difícil de se realizar, de visualizar a possibilidade de uma lesão à saúde pública indireta, né? Ou seja, eu ao comprar drogas, de certa forma fomento o mercado das drogas, a produção das drogas. Eu, de certa forma, ao me drogar, me colocar num estado de embriaguez, eu coloco em risco a sociedade, porque eu vou dirigir, porque eu vou conviver com as pessoas, porque eu posso me tornar mais violento, porque eu posso perder o controle da direção. Então, a justificativa é de que a saúde coletiva fica em risco quando há a circulação de drogas na sociedade, que por isso elas devem ser limitadas criminalmente. Ok, não vou fazer aqui um debate ideológico, né? O objetivo desse vídeo não é esse, embora se eu quisesse fazer, poderia, né? Mas o objetivo do desafio não é esse, é trazer informações jurídicas. Então, o crime do artigo 28 foi considerado como crime. Mas é importante que a gente entenda que isso vem sofrendo uma evolução paulatinamente no sentido de um abrandamento penal. Primeiro na prática mesmo, né? Hoje é muito difícil que alguém seja conduzido a uma delegacia de polícia por uso de drogas. É muito difícil encontrar no juizado especial processos por uso de drogas. Você encontra, mas é muito difícil encontrar. É uma minoria. Se você for pensar, né? Pensem no seguinte: quantas pessoas usam drogas ilícitas hoje na sociedade? Né? Diversas. Se a gente descer aqui na esquina da minha casa, tem uma pracinha ali onde tem uns barzinhos, certamente vai ter lá 10, 15, 20 pessoas fumando maconha. Se a gente for à praia de Ipanema, idem. Se a gente andar pelo centro da cidade do Rio de Janeiro em determinadas ruas na hora do almoço, você também vai ver. Então, isso é maconha, né? Que é uma droga que se a pessoa usar, todo mundo sabe, porque ela tem cheiro, porque ela tem fumaça, porque se ele cheirar cocaína ali no banheiro do shopping, ninguém tá vendo. Então, quantas pessoas usam drogas indevidamente, ilicitamente? E dessas, quantas são levadas a julgamento? Ou seja, se você comparar isso estatisticamente, por exemplo, com crime de calúnia, com crime de injúria, que são crimes que tem muito lá no juizado, pelo menos na audiência preliminar, né? Nem sempre vira processo, porque nem sempre há queixa, mas na audiência preliminar, se você comparar isso com crime de dano, se você comparar isso com crime de lesão corporal leve ou culposa, que é carro-chefe do juizado, quantas pessoas você conhece que deram um soco na cara de outra? E quantas pessoas você conhece que usam drogas? Então, o número é maior de pessoas que dão socos na cara dos outros ou de pessoas que usam drogas. E isso é proporcional lá no GCRIM? É isso que eu estou dizendo. Então, há, na prática, um abrandamento. Na prática, isso está sendo resolvido de alguma outra forma. Está sendo resolvido na abordagem policial, está sendo resolvido na delegacia de polícia, está sendo resolvido por uma vista grossa, talvez. Então, há sim, sem dúvida nenhuma, um abrandamento na prática, um abrandamento na aplicação da lei penal. Muitas vezes o policial para um usuário de drogas, apreende a droga, dá um esporro no usuário de drogas e libera o usuário de drogas. Indevidamente, o certo seria ele levar à delegacia, mas ele sabe que é ineficaz ele levar à delegacia. Ele sabe que essa aplicação do direito penal ali vai ser ineficaz. Então, muitas vezes ele faz isso. Muitas vezes ele faz vista grossa, ele tem coisas mais importantes para cuidar, ele não vai ficar ali abordando 10, 15 pessoas que estão naquela pracinha usando maconha, enquanto tem outros roubando na esquina. Ele vai cuidar do roubo, ele vai cuidar daquele crime que de forma mais imediata atinge a sociedade. Então é importante se refletir sobre isso. E recentemente, né, o STJ entendeu que a condenação por esse crime do artigo 28, embora seja uma condenação criminal com essas penas restritivas de direito, não gera mais reincidência para fins de aplicação, de impedir a aplicação do privilégio, que não é privilégio, né, da diminuição de pena no crime de tráfico de drogas. Imagina alguém que no passado foi condenado pelo artigo 28, porque estava portando drogas para consumo pessoal, e que agora foi flagrado traficando. E que deseja ter a aplicação do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. Ele é primário de bons antecedentes, não se dedica ao crime, nem pertence a uma organização criminosa, ele quer aquele benefício do privilégio, que inclusive afasta a hediondez do crime de tráfico. Afasta a equiparação a crime hediondo do crime de tráfico. Só que ele não pode ter, porque ele teoricamente é reincidente. Ele foi condenado criminalmente pelo crime de uso, de porte de drogas para uso, do artigo 28.
Então, vejam, quando o STF lá atrás disse que era crime realmente, ele fez com que a condenação tivesse todos os efeitos penais, inclusive potencializar a reincidência. Mas agora o STJ abranda isso dizendo, não gera reincidência. Se a contravenção penal, que tem pena privativa de liberdade de prisão simples, ou seja, teoricamente é mais grave, não gera reincidência nos crimes, como é que pode um crime, apesar de crime, que nem pena privativa tem, que tem só pena restritiva, gerar reincidência para outros crimes mais graves? A lógica do tribunal foi essa. Então, se afastou essa potencialização da reincidência. Quando alguém é condenado pelo artigo 28, ele continua mantendo o status dele de primário. E mantendo o status de primário, então veja, não tem pena privativa de liberdade e agora, segundo os tribunais, não acarreta reincidência. É uma sentença penal condenatória, transitada em julgado, mas apesar de assim ser, ela não gera reincidência. Então há um abrandamento dos tribunais. E por último, é importante lembrar que o Supremo Tribunal Federal está julgando nesse momento, volta agora, né, à pauta, um recurso extraordinário, o recurso extraordinário 635659. Era para ele ter voltado à pauta, acho que em junho, mas o Supremo estava muito atarefado com outro caso concreto bastante emblemático, que foi a criminalização da homofobia. Passou o primeiro semestre do ano inteiro cuidando disso praticamente. Então o Supremo não se debruçou ainda sobre isso, mas esse recurso extraordinário visa exatamente a inconstitucionalidade do crime. Dizer que não tem bem jurídico, dizer que fere liberdades individuais. E nesse julgamento já há 3 votos no sentido da inconstitucionalidade. O do relator, que é o Gilmar Mendes, e os dos ministros Edson Fachin e Roberto Barroso. Eles já votaram no sentido de que esse crime realmente fere a Constituição, no sentido de que considerar a aquisição de drogas, a guarda de drogas no espaço privado, para consumo pessoal, individual, como crime, é uma violação de direitos fundamentais, uma violação de liberdades fundamentais. Tanto o Barroso quanto o Fachin limitaram o julgamento à maconha, porque o caso concreto que gerou o recurso trata de maconha, mas o Gilmar Mendes dava um voto mais abrangente, declarando inconstitucional o artigo 28. Não sei exatamente como isso vai evoluir dentro do tribunal, mas fazendo uma conta mais ou menos de cabeça, eu acredito que a gente tenha, já que o Fachin e o Barroso já votaram, que a gente tenha 7 ou talvez 8 votos pela inconstitucionalidade. E se isso realmente for nesse sentido, o Supremo vai declarar a inconstitucionalidade do artigo 28, pelo menos em relação à maconha, mas se ele fizer isso em relação à maconha, mas usando fundamentos que são mais abrangentes de liberdades individuais, certamente legitimados para a ADI irão propor uma ADI ou talvez uma DPF, enfim, em algum sentido, para obter uma declaração mais ampla de inconstitucionalidade do artigo. Então acompanhem esse recurso extraordinário, né? Eu vou repetir o número, 635659, tem uma colinha aqui. Acompanhem esse recurso porque eu acho que é importante. O julgamento dele pode sim mudar algumas coisas na aplicação da lei de drogas. E o fato de descriminalizar o uso não significa legalizá-lo. É sempre importante lembrar isso, né? A ideia dos ministros é a descriminalização sem redução de termo da norma. Ele vai virar uma infração administrativa, como é em Portugal, por exemplo. E assim vai deixar de ter o direito penal aplicado sobre ele, o que estigmatiza o usuário como criminoso e impede, inclusive, outras políticas públicas mais eficazes na prevenção do consumo de drogas, ok? É isso, pessoal. Valeu, até o desafio de amanhã. Tchau, tchau.